como vocês viram, como a Gabi falou, a Gabi não fala muito, porque se a Gabi fala muito, você vai perceber que eu sou o quarto melhor pregador da família, atrás do meu pai, da minha mãe e da Gabi. Isso porque a Maria e o Felipe ainda não pregaram, nem a Bia. Mas nós estamos entrando numa nova estação, numa estação que o pastor nomeou de Salve Mais Um para Jesus. E é algo extremamente desafiador, extremamente bonito. Eu acho que Deus tem feito coisas lindas na nossa igreja e seria muito natural que a nossa próxima estação fosse justamente essa. Salve Mais Um para Jesus. E você deve ter percebido um filme dos anos 90, aquela tradução, eu disse a George Edward, aquela coisa assim, mas com uma mensagem extremamente poderosa. Um pai que preparou o campo, deixou tudo pronto, estava tudo pronto. E no momento da colheita, ele não estava mais lá. A colheita era muito grande, os filhos não eram capazes de dar conta de tudo que eles tinham ali. O tempo era curto, e grão maduro que não é colhido, apodrece, se perde. E aí algo lindo aconteceu. Vizinhos começaram a chegar, conhecidos chegaram, pessoas que eles nem sabiam quem eram, começaram a chegar, e juntos eles colheram. O filme termina com um desafio muito interessante. Existe uma grande colheita no mundo, esperando para ser feita, mas faltam obreiros. E Jesus nos disse isso exatamente isso há 2000 anos atrás. Eu tenho 5 textos para nós lermos juntos, é bastante, mas são curtos, e a ideia é dar uma base de tudo que a gente vai viver nesses próximos meses. Amém? Vamos ler juntos. Gabi, eu vou ler na sua versão para que a gente possa acompanhar juntos aí. Nós começamos por Mateus 9, 35 a 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Isso é importante. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Nosso próximo texto é João 3:18. Por favor, Gabi. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Mateus 28:19. Por favor, Gabi. Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quase no final, 1 Coríntios 9:22. Para com os fracos, isso é Paulo falando, para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E nosso último texto, Lucas 15:7. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Glória a Deus. Como eu estava dizendo a vocês, estamos entrando numa nova estação, um novo momento da nossa igreja. A grande colheita é o tema da nossa mensagem hoje. Salve mais um para Jesus é a nossa ideia. E eu queria refletir com vocês 3 pontos, 3 princípios muito importantes para a gente começar esse momento. E deixa eu te fazer um desafio.
Coloque o seu coração no lugar certo enquanto a gente está meditando na palavra. Eu sei que já começou com um filme americano, talvez você já torceu um pouquinho o nariz. Aí o tema talvez tenha, Deus tem algo a falar hoje comigo e com você. Amém? Fique tranquilo, está tudo bem com o nosso pastor, está tudo bem com a Silvinha, vai dar tudo certo. A gente está aqui porque Deus tem algo a fazer. Primeira coisa, a colheita é urgente. Jesus olhava para as multidões e se comovia, se compadecia. A Bíblia diz que ele as via como ovelhas sem pastor, perdidas, sem direção, sem esperança. Tem um dado que diz que morrem por dia 150 mil pessoas. Isso dá mais ou menos 2 pessoas por segundo. 2 pessoas morrem a cada segundo, enquanto nós estamos aqui. 2 pessoas estão partindo para uma eternidade. E isso vai chegar para todo mundo. Isso chega, está um 3 grande, né? Eu tenho 2 aqui. Eu acho que o pai, na hora de fazer o slide, mandou errado, Gabi. São 2, mas tudo bem. Um pouco menos. 2 pessoas por segundo estão partindo para uma eternidade. E aí tem algo interessante e muito importante. João 3,18 é muito claro, quando ele diz o seguinte: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não é julgamento meu e seu. A gente não tem esse lugar nem esse direito. É a palavra de Deus. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. E aí, meu querido, se você está aqui porque é um lugar gostoso de estar, porque você gosta da hora do abraço e você se sente bem, porque domingo após domingo você sente que, eu estou mais leve, agora eu vou enfrentar a minha semana, porque você acredita que talvez você precise botar algo de espiritualidade na sua vida para ser um pouco mais saudável, ou porque talvez você queira que seus filhos cresçam em um ambiente gostoso como esse, tenham bons amigos. Aí talvez essa responsabilidade não pegue você. Talvez essa verdade não fale ao seu coração. Mas se você está aqui de fato porque você crê na verdade da palavra, porque você crê que o que está escrito nesse livro se cumprirá, isso é interessante. Porque a gente às vezes lê a palavra como se... a gente lê e acha que não vai acontecer. Se você crê que isso aqui vai se cumprir, que o que está escrito na palavra é verdade, se a verdade do Evangelho de fato impactou a sua vida, se você entendeu que Cristo te amou de forma tão maravilhosa, quando você ainda era um pecador e Ele se entregou e te deu vida e vida eterna, e você vive essa verdade, você tem algo a fazer. A urgência é real. Por que nós estamos aqui? Por que nós fazemos o que fazemos? Porque num domingo como esse, com o pastor no centro cirúrgico, a filha dele abre não é campanha, a estação que nós vamos viver, e o filho está pregando, e porque é tudo maluco, né? Porque a gente gosta muito de vocês, irmãos. Nem tanto. Gosto muito, mas nem tanto. Por que nós estamos aqui? Porque estamos dedicando tempo, esforço e vida, domingo após domingo, fazendo o que nós fazemos. Porque nós cremos. Nós cremos no sacrifício de Cristo por nós. Nós cremos que através desse sacrifício nós temos vida e vida eterna com Ele. E se isso é verdade para nós, se o nosso coração está alinhado com isso, com Ele, é impossível ficarmos indiferentes a pessoas que estão partindo a uma eternidade sem conhecer o Senhor. Repito, não é sobre julgamento, é sobre fé e amor. Se eu creio no amor de Cristo, se eu creio que Ele se entregou por mim, eu não consigo estar indiferente ao que está acontecendo à minha volta. Isso é interessante, porque as pessoas acham assim, crente gosta de falar o que é certo e o que é errado, né? Alguns podem gostar, pode ser verdade. Isso pode, isso não pode, não sei o quê. Na minha visão, cara,
tem um bote que dá para salvar todo mundo. Eu só quero botar todo mundo que eu conseguir dentro desse bote. Por quê? Porque eu acredito que é verdade. Eu não estou aqui porque eu amo cantar para vocês, ou porque eu amo tocar, ou porque qualquer outra coisa. É porque eu realmente creio que em algum momento os meus olhos e os seus olhos vão fechar. E a gente vai estar diante de uma escolha que a gente fez para a eternidade. E se nós cremos nisso, a gente não pode ser indiferente a quem está ao nosso redor. A colheita é urgente. Fruta madura que não é colhida apodrece. Alma que não ouve o Evangelho parte para uma eternidade sem Cristo. O campo está maduro e o tempo é agora. E entendendo a urgência dessa colheita, nós vamos ao nosso segundo ponto de hoje. Os obreiros são poucos. Jesus não disse que a colheita seria difícil. Ele disse que os obreiros eram poucos. Deixa eu te dizer algo. O problema não é o mundo. O mundo está pronto para ouvir. Mais do que você pensa. As pessoas querem ouvir mais do que você pensa. O problema somos nós, quando nós ficamos calados. No filme que nós vimos, os filhos do fazendeiro não conseguiam colher sozinhos. Não iam dar conta de tudo o que ia acontecer. Eles precisavam de ajuda, e a ajuda chegou. Hoje, deixa eu te dizer algo importante. Nós estamos sendo, semana após semana, contagiados pela presença da vida da Amanda aqui, não é verdade? Amanda, que largou tudo, e se você não conhece a história da Amanda, vai escutar, aproveita enquanto ela ainda está aqui com a gente. Deixou uma vida super gostosa para gastar a sua vida na mensagem do Evangelho. E nós estamos sendo impactados com isso. E nós vamos apoiar a vida da Amanda. Aliás, quantas mochilas nós ainda temos, Amanda? 8 mochilas. 8 mochilas com a Amanda. Mochila linda do Ednelson com 5 livros das emoções. Pega uma mochila com a Amanda, não deixa ela ir embora com nenhuma mochila sobrando. Nós estamos vendo a vida da Amanda e a gente tem a sensação assim, a Amanda é muito especial, e de fato ela é. A Amanda tem um dom, porém nós não estamos falando sobre dom, nós estamos falando sobre um mandamento, algo que é para nós. Hoje, Deus não está procurando super evangelistas. Deus não está procurando pregadores famosos. Deus não está procurando grandes cantores que possam emocionar pessoas. Deus não está procurando pessoas hipercapacitadas. Deus está procurando obreiros, como eu e você. Pessoas comuns, que estão dispostas a ir. E talvez você esteja pensando, primeiro pensamento, eu não sei falar de Jesus. Eu não tenho jeito para falar de Jesus. Tem gente que é mais preparada que eu. É melhor a Amanda falar de Jesus para alguém do que eu. Talvez você pense isso. Mas aí eu quero fazer essas duas perguntas para você. Aonde você está? Se não for você, quem? Se não for agora, quando? Nós estávamos vindo para cá e eu recebi a mensagem através da minha mãe de um irmão que esteve conosco aqui, amigo do pastor Binho. Faleceu domingo de manhã. Tem gente partindo o tempo todo, gente. É duro de falar, é duro. É chato de falar, é. Mas é uma realidade. E a gente, como seguidor de Cristo, a gente não pode fechar os nossos olhos para isso. Se não você, quem? Se não agora, quando? Quando caminhamos com Deus, quando estamos conectados com Ele, conectados com o que Ele está fazendo, conectado com o que Ele está fazendo em mim, as oportunidades aparecem bem na nossa frente, não é verdade? Eu não sei se você já se sentiu assim. Fala assim, cara, virei crente, estou indo na igreja. Parece que todo mundo começou a se abrir comigo. Parece que todo mundo veio me contar um problema. Parece que todo mundo quer ouvir um conselho meu. As oportunidades aparecem bem na nossa frente. E hoje, eu, barbinha feita, botei uma malha, passei um perfume, já dividi com vocês. Eu gosto de causar uma boa impressão nas pessoas. E a gente carrega uma preocupação. Ai, mas e se eu
invadir o espaço dessa pessoa? E se eu confrontar ela de uma forma desagradável? Mas eu não quero parecer... Esqueci a palavra. Um pouco de tudo. Eu não quero parecer nada disso. Nós temos uma educação muito bonita. Mas que essa educação não seja tão imperativa a ponto de virar quase uma indiferença. Eu sou muito educado, então não falo nada para ninguém. Talvez eu só não me importe o suficiente para falar nada para ninguém. Que às vezes a gente precisa falar. Que o receio de causar algum desconforto não seja maior que o desejo de amar alguém e ser instrumento para salvar essa vida. Você já é educado, eu conheço vocês, fique tranquilo. Você vai fazer da maneira certa. Não se preocupa, não. Mas preste atenção. A gente está disfarçando a nossa indiferença de educação. A gente está disfarçando o nosso nem aí para os outros, como se a gente respeitasse todo mundo. Se você ama e se você crê na verdade do Evangelho, há algo a ser feito. E aí eu queria contar uma história para vocês, talvez você já tenha ouvido. O bom de ser filho de pastor é que você aprende muitas histórias com o pastor e você repete as mesmas histórias. E eu farei isso por muitos anos, então se acostumem. Foi um pastor da Bethesda que contou essa história para nós. Um grupo de pastores foi para Amsterdã, num congresso de missões, de evangelização, que tinha lá. E aí eu acho que teve um momento de intervalo, eles foram passear pela cidade, e eles iriam visitar uma agência missionária que estava do outro lado da cidade. Então eles foram passeando. Eu não conheço a Europa, não sou tão chique quanto vocês, mas já me contaram que Amsterdã é uma cidade bem diferente. Uma cidade com uma liberação de drogas, tem um ponto, um espaço da cidade que tem prostituição, enfim, eles foram passando e começaram a cruzar nesse ponto da cidade. E aí eles começaram a ver droga jogada, pessoas caídas, e caminharam um pouco mais, eles entraram no lugar lá que é não sei o que, vermelho, não é? Um negócio assim que é o ponto onde tem prostitutas, travestis, pessoas que ficam mostrando o seu corpo, se oferecendo, se vendendo para quem passa lá. E imagina que 12, 15 pastores andando junto a caminho dessa missão, passando por esse lugar. Em algum momento, você vai passando, um dos pastores até soltou uma piadinha, falou, esse aí está com cara de brasileiro, hein? Todo mundo deu uma risadinha e foram, até que eles chegaram na missão. E a missão lá, o lugar, tinha uma frase cravada bem na entrada, que é uma frase para a gente nunca mais esquecer. Deixe que aquilo que quebra o coração de Deus quebre o seu também. A gente passa se acostumando com os absurdos que a gente cruza, e a gente começa a ficar indiferente, e a gente não percebe que o que quebra o coração de Deus já não causa nenhum efeito em nós. E isso não é aceitável para quem tem caminhado com Cristo. Há uma responsabilidade minha e sua. Se não você, quem? Se não agora, quando? Deixa eu te dizer algo, Deus não está esperando a sua perfeição. Amém? Glória a Deus por isso, porque se estivesse, eu não tinha nem começado. Hoje eu não estaria aqui de jeito nenhum. Deus está esperando a sua disponibilidade. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser extremamente sábio em tudo e ter muito conhecimento. Você precisa estar disponível. Há uma pesquisa de um instituto que se chama Haggai. A cada 5 pessoas que vêm a Cristo, 4 vêm através de pessoas próximas. Eu não estou de forma nenhuma desprezando ou minimizando coisas grandes que nós fazemos, que vamos fazer uma cruzada evangelística, vamos fazer um culto, mas a cada 5 pessoas, 4 vêm pelo convite do irmão, do primo, do tio, do amigo, do parceiro de trabalho. Ou seja, através das nossas vidas.
Nós temos essa responsabilidade. Você não precisa ter um ministério lindo como a Amanda tem. E de fato ela tem, e glória a Deus por isso. Sabe o que você precisa? Nessa estação, salve mais um para Jesus. E aí, mantém isso na cabeça que vai ser importante. Você precisa de um nome. Um nome. Um nome, Davi. Um nome, Maria. Um nome para essa estação. Eu tenho meu nome. Eu já sei. Um nome que você vai colocar no seu coração, que você vai orar, que você vai trabalhar em cima. Pensa aí. Pensa. A gente vai usar isso daqui a pouco. De forma tranquila, como sempre. Sem pressão. Nosso terceiro ponto. Salve mais um. Como Paulo disse, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Cara, isso é tão lindo. Deus nos ama tanto e Deus ama os quebrados. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Deus ama quem precisa de amor, não quem merece. Porque o amor de Deus vem de forma imerecida e Ele me amou desse jeito. Paulo não disse eu vou salvar o mundo. Ele disse eu vou salvar alguns. Sabe como é que a gente salva alguns? Um de cada vez. Um de cada vez. Jesus contou a história da ovelha perdida. Um pastor que abandona as 99 ovelhas para buscar uma só. E quando ele a encontrou, ele faz a festa. O céu inteiro se alegra. Ele põe nos ombros. Achei. Vocês já devem ter percebido, nos batismos, eu sou o mais chorão de todos. Diz a Marcinha que tem fotos minhas do batismo da Maria, que você não me passou até hoje. Você precisa me passar. E eu choro mesmo. Por quê? Porque eu realmente acredito no que está escrito aqui. E tem mais um salvo para Jesus. Glória a Deus por isso. Claro que o batismo é só uma representação, mas é uma representação linda do que Deus está fazendo. Salve mais um para Jesus. Hoje Deus não está pedindo o seguinte, Fernando, vai impactar o seu bairro inteiro. Fernando, o prédio inteiro que você trabalha está na sua responsabilidade. Hoje Deus está pedindo, Fernando, pensa em um nome. Dudu, pensa em um nome. Rafa, um nome. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar, um amigo que você sabe que está longe de Deus ou que ainda não conheceu a Deus. Um nome. Esse é o desafio da estação que nós vamos viver. Salve mais um para Jesus. Cada membro dessa igreja comprometido com pelo menos uma pessoa. Um para um. É tipo marcação homem a homem, sabe qual é? Quando a marcação está no homem a homem, se você solta o seu, a gente fica comprometido. Então é o seguinte, é marcação homem a homem. Pega o seu. Eu tinha um negócio quando eu jogava basquete, família muito provocadora. Eu abraçava o cara que eu ia marcar e falava assim, o meu não marca mais, fica tranquilo, aqui não sai mais nada, que eu estou marcando ele. Que seja assim o nosso espírito nessa nova estação. O meu eu vou trazer. O meu vai vir, cara, bora. Não por amor. Eu amo tanto esse cara, velho, que eu vou trazer. Porque Jesus me amou tanto, esse amor está explodindo dentro de mim. Se cada um de nós salvar mais um, o que acontece com essa igreja? A gente dobra de tamanho. Interessante, né? Não vai ter lugar. Nós temos aqui, eu acho que uns 30 lugares vagos, já não vai ter lugar. Amém por isso. Vamos comprar mais cadeira. Vamos pôr gente lá fora, tá tudo certo. Não que a gente vai virar da moda. Não. É porque a gente vai ter salvo mais alguns para Jesus. Tem um negócio bonito na Bíblia que fala que dentro do povo de Deus não vai ter estéreo. Não é estéreo de som, viu, Rafa? Direita e esquerda. É estéreo que não pode ter filhos. Sabe por quê? Porque nós temos filhos espirituais dentro desse lugar. Kaique está atrás de um dos filhos espirituais dele aí, ó, Leandro. E eu estava aqui desmontando o som no domingo seguinte que o Lê veio aqui com a Ana orando, né? E eu falei assim, estava eu, Kaique, Samuca e Júnior. Falei, Kaique está ganhando, tá? Kaique trouxe alguém
que está crescendo e sendo usado na igreja. Kaique amou tanto a vida do Leandro, salvou mais um para Jesus. Não por ele. Pelas falhas do Kaique, o Lê não tinha vindo. Mas porque o Espírito Santo usou a vida do Kaique, ele viu verdade na vida do Kaique, veio para cá, e o Espírito Santo fez a obra. Fica tranquilo, irmãos, não é sobre nós, é sobre ele. Traz e deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Nós, há muitos anos atrás, recebemos um colombiano aqui, que era presidente de uma agência missionária, que o Samuel trabalhou, Evangelismo Explosivo, nessa Samuca. E meu pai, eu acho que ele ainda é diretor dessa agência, mas foi presidente durante um tempo. Inclusive o Samuca foi motivo de piada quando ele colocou no currículo dele, Evangelismo Explosivo. Os caras, que isso, meu? Você explodia a bomba? Né? Gente que não entende das coisas, né? Mas esse pastor chamado Udi Lahara, ele contou que ele estava numa grande igreja na Colômbia. Eu falei que ele é colombiano, eu não sei se ele é colombiano. Eu acho que não, acho que ele é de um outro país da América Latina. De repente, aqui nesse corredor aqui, ó, começa a vir um rapaz numa espécie de skate, sabe? Vindo aqui. Só tinha parte das pernas, parte dos braços, não conseguia falar. E ele veio e ele parou na frente, ele ficou lá o culto inteiro. E ele estava extremamente feliz. E ele curtiu o culto inteiro. Quando acabou o culto, o pastor falou, Woody, esse é nosso maior evangelista. Falou, como? Ele é o seu maior evangelista. Eu acho que eu não estou com nenhum papel aqui. Esqueci. Meu pai vai ficar chateado depois quando ele vê. Mas sabe o que ele fazia? Me dá, Maria, por favor. Filha de pastor abençoada. Quando a Maria pregava, vocês vão ver o que é. Não, obrigado. Vocês vão ver o que é pregadora boa. E é verdade, tá? Não é mentira, não. Eu olhei a Bíblia dela ali, eu vou roubar a Bíblia dela, tem muita coisa boa. Sabe o que ele fazia? Aliás, sabe por que ele ficou assim? Esse cara era um grande evangelista, ele começou a evangelizar um lugar extremamente violento. E os caras falaram, aqui não tem espaço para você, se você ficar aqui a gente vai te matar. Ele não saiu. É aquele tipo de amor que não consegue. Aquele cara maluco por Jesus, tão maluco que assim, fala, cara, sai daí. Não saiu. Os caras pegaram ele, cortaram o braço, cortaram a perna, cortaram a língua. Ele sobreviveu por um milagre. Sabe como ele evangelizava? Ele ia até um irmão e pedia, dá um folheto. Ele fazia assim, ia com o skatezinho dele, entregava o folheto. Através dos folhetos dele, um monte de gente se achegava até a igreja. Ah, Pedro, você está querendo me emocionar? Não. Estou querendo te falar uma realidade. Tem gente amando as pessoas de uma forma que a gente precisa amar. Salva mais um para Jesus. Pode ser no folheto. A gente tinha a dona Zefinha aqui, que quarta-feira ficava aqui entregando o folheto. Ah, será que deu resultado? Fica tranquilo, deixa para Jesus, só vai amar as pessoas. Você sabe que a gente tinha um maluco que ligava na casa da minha avó, vó Alice, não vó Carminha. Vó Carminha, ela é muito doce comigo, com os netos. Com vocês, nem tanto, né, vó? Então, talvez você já tenha tomado umas piabas da minha avó. A minha avó, por parte de mãe, é ainda mais a flor da pele. E o cara ligava lá e ficava passando o trote para a minha avó. E a minha avó xingava o cara, e o cara amava isso. Ele ligou uma semana, até que um dia ele ligou e quem atendeu foi minha mãe. E minha mãe falou, deixa eu te falar um negócio, Jesus ama você. E ele falou, para de falar isso, passa para... Jesus ama você, Deus tem algo a fazer na sua vida. Ele parou de ligar. Umas semanas depois, ligou um pastor. Falou, aí é a casa que o fulano ligava? É. Deixa eu te falar, ele veio na minha igreja, ele se converteu. E ele pediu para eu ligar, porque ele está com vergonha de ligar. Mas ele queria pedir perdão. Você não sabe aonde o teu amor vai chegar. Mas Deus faz. Ama. Bota isso no teu coração. Salve mais um para Jesus. O pai do filme morreu antes de ver a colheita. Mas a colheita não morreu com ele. Ela estava lá, madura, esperando. Jesus subiu ao céu.
mas a colheita não subiu com ele. Ela está aqui, nos bairros aqui ao redor da nossa igreja. Eu não sei se você sente isso, mas quando eu vejo os prédios subindo aqui ao redor, eu falo assim, cara, tem muita gente para conhecer nossa igreja. Tem prédio em todo canto aqui. Tem muita gente para chegar aqui na nossa igreja. Está nas casas das pessoas que você conhece. Está nos corações das pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. E Deus nos deixou uma ordem. É imperativo, não é uma opção. Ide e fazei discípulos. Não amanhã, não quando você se sentir pronto. Hoje. Todo dia, como nós falamos, 150 mil pessoas partem para uma eternidade. Com Cristo ou sem. Nós podemos garantir que algumas que nós conhecemos partam para uma eternidade com Cristo. Como eu falei para você, pensa num nome. Hoje é sobre um nome. Você pode fazer com que esse nome mude de endereço eternamente, para sempre.